noite. Que a plateia fosse um ator, que houvesse espaço nas peças dele para que o público participasse. E nós que já fizemos 6 peças, né, Lidia? A Luana fez também, Nicolas. A gente vê que quando está em cena e dá o silêncio, você sente o pensamento do público vindo junto. O público é o ator que falta nas fichas técnicas dele ou de qualquer peça. Quando vocês estão conosco, vocês fazem a peça. É como uma boa maré. Só resta a quem está no palco olhar para o céu esplendoroso e curtir aqueles movimentos carinhosos, porque vocês fazem a peça acontecer. E ele é um autor que dá e proporciona isso de uma maneira sensacional, com características cômicas, etc, etc. Então a plateia é um fator constitutivo nesse sentido, porque ele dá espaço para que quem está aí sentado pense junto, ele congrega. Bom, vamos lá. Narrativa, ou para quem tem a questão de fé, desse evento. E aí, o que a gente pensou? O Shaw, ele era protestante, nasceu em Dublin, a família tinha vindo da Escócia, só que ele morava, há uma guerra religiosa, né? Houve uma guerra religiosa, né? Também a gente tende a colocar tudo numa massa, ou no mesmo bolô, e meter um carimbo nas coisas. E é um erro. E Shaw é um mestre em dizer, não, calma lá, vamos abrir espaço para isso. Não está, e é interessante porque ele não justifica e nem limita. Ele consegue, através das regras internas ao teatro, dizer: o espaço dramático permite uma expressão que inclui o público, mas também não chapa as personagens, porque ele tinha horror ao melodrama, onde o vilão é muito claro, o herói é muito claro. Não existia esse lugar cinzento do pensamento. Ele faz esse homem, o Shaw diz que a peça, o assunto é Cândido, e ela depois diz: peraí, vocês estão disputando quem gosta de mim? Eu sou o quê aqui? O objeto? Aí o último instituir o ensino universal público, né? Então é como no Ocidente, é complicado isso. Então nós viemos de uma tradição francesa e depois, por questões migratórias italianas, menos alemã aqui, mas o teatro, né, o grande teatro alemão, né, e seus autores, sua grande encenação, sua exuberância cênica. Então o Shaw lá na Inglaterra, e também há outras razões para isso. Primeiro, ele viveu muito, ele passou por 2 guerras mundiais, né? Eu estou com 50, vou fazer 58 anos. Se eu tivesse 72 e estivesse aqui, vocês vão falar: o que esse tiozinho está falando? Há uma questão de idade, e ele foi muito, ele conseguiu grandes espaços, ele foi muito famoso. Ele dizia, ele até inventou um nome, ele odiava o nome George Bernard Shaw. Tanto é que no contrato, quando tinha direito autoral, vinha lá escrito: escreva Bernard Shaw. Não! E vinha riscado assim: George Bernard Shaw. Depois lendo, ele dizia: ué, por que no contrato de direito isso? Ele odiava o nome George. E aí ele colocava GBS, essa inicial, ele botava e assinava, né, os artigos, etc, etc. Então ele criou uma persona, ele foi uma das primeiras celebridades do mundo, né? Olha o tipo, filho. Altão, o rosto, ele teve varíola, né? Tomou a vacina, não deu certo, aquelas 1800 do João Charuto, e por isso que ele vai brigar muito com os médicos, e tem muitos amigos, tinha muitos amigos médicos, mas escreveu, né, o Dilema do Médico para falar sobre isso. Tem um contexto específico aí no Dilema do Médico, mas ele era um grande questionador. Brecht escreve em 1926 Ode a Shaw, onde ele chama Shaw de terrorista. Shaw é um terrorista do humor. Ele tem humor, ele tem coragem de enfrentar os temas. E ele diz: Shaw acredita na humanidade, ele é um otimista. Isso está no seu trabalho. Ele dizia, quando perguntaram a ele, porque ele cultivava, ele tinha uma roupa figurinha, tinha um look, tinha uma calça meio curta, vocês vão ver, você fala: uau, ele criou um look, que a gente chama hoje, para se apresentar, uma persona, amigo de Einstein, Chaplin, vocês vão achar fotos dele ali.
Ele chegava nas cidades, multidões se reuniam onde o navio atracava para recebê-lo. Até hoje, se vocês pegarem hashtag Bernard Shaw e botar no Instagram, vocês vão ver muita coisa escrita em sânscrito, em chinês. A profissão da senhora Warren foi proibida na Inglaterra, uma luta dele contra a censura também, que começou em 1700 e pouco, e só acabou na Inglaterra em 1968, uma das censuras mais longas do Ocidente. A profissão da senhora Warren foi montada primeiro na China, primeiro na Alemanha, mas antes da China do que publicamente na própria Inglaterra. Ele foi o autor socialista mais lido na Inglaterra até os anos 60. Os indianos adoram ele, houve a ocupação inglesa na Índia, mas o povo lia o Shaw na China, na Índia. Então ele conseguiu internacionalizar o pensamento dele. Então ele não era um camarada que falava de coisas específicas. Ele conseguia tocar os corações das pessoas em diversos lugares. E até hoje é surpreendente como ele é citado. Ensinou que eu posso, sendo um motorista de ônibus, pensar por mim mesmo e sair impune. Então essa ideia dessa expansão e dessa inclusão da plateia, do espectador, essa capacidade de você ser alguém que pensa com humor, inteligência, você não está pensando uma verdade impondo, uma coisa para arrasar e destruir ninguém. Você está pensando junto, que a gente constrói isso coletivamente. A gente está construindo junto. Eu estou falando uma língua neolatina. A gente deve aos romanos e outras línguas anteriores, para a gente, esse barulho que vocês estão ouvindo, significar alguma coisa para vocês. Como outras línguas, né? Acho que há no Brasil, sei lá, não sei quantas, mas há muitas línguas que a gente não conhece, são as línguas dos povos originários. É falado no interior de Santa Catarina, eu fui trabalhar lá, o pessoal fala alemão. Né? Há imigrantes também hoje, nessa nova leva de 15 anos para cá, lá no centro, falando francês, falando idiomas africanos. Muito interessante. Então, são barulhos que estão fazendo sentido para vocês. Então, ele vai dizer assim, ó, o que o Ibsen fez? Qual a mudança? A peça bem feita, exposição, situação, desenlace. Casa de bonecas. Ibsen é construída sobre o esquema exposição igual, situação e discussão. A discussão é para Shaw a inovação técnica crucial que acompanha as mudanças. Aqueles seres humanos estão falando do problema, eles não estão criando o mal e o bom e pondo para fora. Claro que há personagens mais detestáveis, mais empáticos ou não, mas vocês vão ver, ao assistir uma peça do Shaw, que mesmo sendo detestáveis, você fala, mas isso ele tem razão, nisso ele tem razão. Ele dizia que se você criar um vilão totalmente detestável, ele não existe, ele não é crível. Que a arte, ainda que se valha de narrativas que são construídas, ela tem que conversar com o real. Ele fala, eu posso fazer um vilão que saiba falar poesias lindamente. E aquele cara que foi preso na Argentina, Adolf Eichmann, foi o cara que fez a solução final, era o cara que planejava os trens que iam para Auschwitz, a Alemanha já perdendo a guerra. Não sei porque nunca bombardearam aquela linha de trem, bombardearam várias, aquela não. E Eichmann era o cara que fazia a logística, foi sequestrado, ele era um tiozinho assim, ó, com a marmitinha dele, trabalhava numa montadora na Argentina. O Mossad veio, identificou, sequestrou, levou para Jerusalém. Existe um livro lindo da Hannah Arendt, judia, falando do conceito da banalidade do mal. Ela fala, qualquer um de nós podemos ser muito maus. O mal não é um cara, existem os psicopatas, mas ela falou, a pessoa, o seu vizinho pode te entregar e te mandar te matar, pode fazer coisas horríveis, porque quando você cria um sistema engedrado no ódio, a monstruosidade pode estar no lugar onde você menos suspeita. Então ela vem com esse conceito muito combatido também, chamado a banalidade do mal. O livro se chama Eichmann em Jerusalém, que é o julgamento dele. Ela foi lá e acompanhou, escreveu como Shaw, escreveu para jornal e se transformou depois num livro. Era um velhinho, ninguém falava, era muito amoroso, muito tranquilo, um vizinho calado, mas tranquilo, um bom funcionário.
E ele foi responsável pela deportação, acho que principalmente da Hungria, em poucos meses, de quase 400 a 600 mil judeus exterminados em Auschwitz, Treblinka, aqueles campos todos. Então, ele fala, nós temos, para que o teatro seja um lugar, ele falou, se eu vou a uma comédia, ela é muito engraçada, eu só rio, quando eu chego em casa eu me sinto vazio. Ele falou, eu quero rir, mas eu quero chegar com alguma coisa que eu não tinha. Ele disse, se eu tenho uma maçã, e você tem uma maçã, se você me der uma maçã, você fica sem nenhuma, eu fico com 2 maçãs. Se eu tenho uma ideia, e você tem uma ideia, eu te dou a minha ideia e você me dá a sua, nós dois temos 2 ideias. Ele acreditava no contato, ele acreditava nessa troca de ideias. Então, falo de novo, Eric Bentley. Shaw morreu com 94 anos, a gente vai ver. Bentley morreu com 104, morreu faz 2 anos. Bentley, para mim, é o livro para quem faz teatro. Porque ele não é acadêmico chato, é inteligente, dá muita referência. O livro se chama A Experiência Viva do Teatro, onde vai ter lá diálogo, fala, enredo, drama, melodrama, comédia, tragicomédia. Porque a gente, nós como profissionais de teatro, nós embarcamos aquilo que é sério, que não é dramático, porque também já se disse que a civilização industrial e pós-industrial não é dramática, é melodramática. Nós gostamos de melodrama, resoluções fáceis, vilão muito claro, mocinho muito claro, mocinha desejável e purinha muito claro. No fundo, esses arquétipos estão lá, porque eles são mais simples. É um gênero complexo também, mas que apresenta um nível mais bidimensional. Então nós somos muito melodramáticos, né? A gente gosta do melodrama. Se na Grécia, que era uma sociedade aristocrata, e aristoi quer dizer excelência, alguém que estudou para homens, tá? Pedagogo era o escravo que levava o menino aristocrata, o aristoi, para a escola, para que ele não apanhasse dos outros meninos. E também, no começo era só para não apanhar e para o moleque não sumir também, então era para botar o moleque na escola. Então ele é o pedagogo, por isso que é pedólogo, tá? É o cara que caminha para ensinar para o menino aprender na escola. Então o pedagogo depois virou aquele que tem teorias, ensina e tal. Então é isso. Bentley morreu com 104 anos. Experiência Viva do Teatro, Zahara Editores, vocês vão achar em sebo. O outro livro, O Dramaturgo como Pensador, Luigi Pirandello, Bernard Shaw. Ele vai falando dos autores de uma maneira inteligente, simples. Eu vou riscando, tá? Compra uma reguinha, um lápis também, que é bom. Que é livro que você tem que ler várias vezes. Mas eu serei intelectual? Não. Se eu vou fazer um melodrama, eu vou fazer um melodrama. Quais são as regras do melodrama? Se eu vou fazer um drama, é outra coisa, né? No drama psicológico americano, por exemplo, eu estou apaixonado por fulano, mas ela gosta do ciclano. Aí, ao invés de falar, poxa, eu gosto de você, não. Você simplesmente entra em cena e diz, como é que foi sua tarde? Foi boa. Você foi ao mercado? Não, eu encontrei com fulano. Você quer que eu vá? Você fala uma coisa, mas o público sabe que você sente outra. O drama psicológico é aquele onde os personagens estão no enredo dizendo que é uma coisa e na fala dizendo outra. Essa contradição entre o dito vai criando uma tensão que depois será resolvida. Uma hora vai ter que ser falado aquilo, ou a pessoa vai embora e tal. Então você tem... Então, como ator, eu sei que eu vou ter que mostrar não através do diálogo, mas através da ação física, ou da postura, ou da maneira de olhar, ou da maneira de andar, ou de como eu chupo o picolé, ou de como eu vou adoçar o café, que eu estou falando uma coisa, mas eu quero, sinto e desejo outra. Se eu vou fazer uma farsa, a farsa que a gente já falou, é onde a violência não machuca. Porrada, torta na cara, não machuca. Na alta comédia machuca. Porque, como eu falei lá da outra vez, a comédia, ou a alta comédia, é uma tragédia que foi adiada. Aquilo já está tão errado, está tão desacomodado, que não vai ter harmonia. O final será feliz, mas será amargo. Como será que isso aqui não vai acontecer? Vê a peças do Molière. O marido traz, aquilo vai dar em quê? Tristeza, que não vai dar certo.
Você teve uma reconciliação, mas uma desmoralização. Porque ele dizia, né, o Shaw, que a função dele como escritor de comédias clássicas é corrigir a moral com o ridículo. É uma questão, a comédia propõe o aprimoramento moral, ou pelo menos a exposição de problemas morais, para que aqueles que assistem, e eu falei aqui também, espectador vem da palavra latina speculum, que significa espelho. Por isso que quando você está especulando um assunto, você está colocando espelhos em torno do objeto, para que ao ver todos os pontos de vista daquele objeto, você especula o objeto, você chegue a uma compreensão maior sobre aquele objeto. Espectador é aquele que se senta na plateia e reflete aquilo que vê. Como se vocês fossem todos espelhos daquilo que está acontecendo, mas espelhos vivos, e portanto absorvendo aquilo que está acontecendo lá. Então, Eric Bentley, anotem esse nome, sebo, 30 pau, livro manda por capa dura, que, eu aconselho, para você não ter equívoco de gênero teatral. Você vê a pessoa fazendo, às vezes, comédia. No Brasil, que você vai encontrar gente fazendo comédia, achando que está fazendo comédia, que então não é comédia inglesa. A gente viu, né, Lidia, lá no Man and Superman, foi, né? Do National Theatre, a gente fala, os ingleses têm humor inglês. A gente inventou isso, não existe, tá? Eles têm outra maneira de ser e tudo. Você vê o Ralph Fiennes falando da mulher, ele simula um coito no palco, só falta rodar baiana. Fala, gente, a gente achou que inglês era tudo no texto, falando com uma certa afetação, uma certa sopra-espuma e tal. Não, não é, tá? Não é. É um estereótipo, uma bobagem. E também a gente, quando faz um texto, nós somos um pequeno ponto de poeira no cantinho de uma galáxia, entre bilhões de galáxias. Aí a minha opinião. Essa ideia de Estado Nacional, ela organiza a nossa vida. Mas nós somos a humanidade e vivemos com outros animais e plantas e tudo mais. Portanto, quando você montar Shakespeare, você pode ou não abrasileirar, mas será um grupo de brasileiros de origens diversas fazendo Shakespeare. Portanto, é uma peça brasileira. Não dava para viver na Irlanda, tinha que sair da Irlanda. Só que quando você saía, quem ficava te recriminava. Para onde você ia, você também não era de lá. Você não era de lugar nenhum, né? Então, ele sai, volta para a Irlanda e durante a guerra, porque ele se opõe à guerra. Quando é feito o Tratado de Versalhes, ele e o Keynes, aquele grande economista, que faz parte da comissão inglesa, sai, porque dizem, não é possível. O Shaw diz assim, vocês estão humilhando a Alemanha, vocês estão preparando a próxima guerra. Essa vitória humilhante vai fazê-los ter um rancor enorme e vocês não vão acabar com a guerra. Dito e feito, alguns autores dizem que a Segunda Guerra é uma continuação do que foi mal resolvido na Primeira Guerra Mundial. O polemista da paz. Ele foi denunciado como inimigo, os amigos viraram as costas a ele e lá no jornal ele batia. Ele falava que não tinha que ter a guerra, que o militarismo era uma bobagem, que os velhos decidiam, os jovens iam morrer, iam ser puxa de canhão, enfim. Chama Common Sense About the War, tem esse texto lá, vocês botam no Google Tradutor. Interessante ver como, que a gente pensa muito na Segunda Guerra, que o cinema retrata mais, por isso que tem esse filme Nada de Novo no Front no Netflix. É interessante pensar na Primeira Guerra Mundial também. Próximo, por favor. Escreve uma defesa, cena para Roger Casement. Houve uma peça sobre ele, ele foi um cara... Foi acusado de traficar armas para a Irlanda e ser contra a Inglaterra e coisa e tal. Teve um grande... aí depois foram acusar ele de homossexualismo, porque tinham lá umas informações, ele era um diplomata inglês, e aí usaram isso contra ele no tribunal, porque não tinha muito como afirmar essa questão das armas. Foi um massacre público esse Casement. E aí o Shaw diz, eu vou ajudar. Eu vou escrever uma peça, ao invés da defesa a gente faz uma peça para o juiz. Obviamente a ideia foi, você vai fazer uma peça, e o Casement foi condenado à morte por traição. A peça dele não ia adiantar nada, né? A Casa dos Corações Partidos, 1917, quer dizer, né, já no meio da guerra, ele tenta, é uma homenagem a Chekhov, que ele tenta fazer aquele tempo do Chekhov, aquela comédia, que a gente fala, não tem comédia, mas é que eu fiz,
Eu fiz lá no Grupo Tapa uma peça do Tchekhov, O Jardim das Cerejeiras. Ele é um drama com estrutura cômica, é engraçado isso. Ele usa a estrutura da comédia para fazer o dramático, porque não há o embate é a situação da decadência de uma classe social. Acaba de escrever a peça acima, visita o fronte na França e na Bélgica, escreveu na guerra. 1920, volta a Matusalém, que a gente fez 4004 a.C., porque ele vai falar, a gente vai ver ali que ele vai falar sobre a guerra. Por que o impulso, Caim, né? Existe essa parte do Caim, o filho assassino, por que a violência, né? Caim era o mais velho, eu não sabia disso, não é o mais velho, né? Caim é o mais velho. Eu falei, eu achei que era o contrário e tal. E ele fala, ele conversa sobre isso. Por que ele matou? Porque ele já matava os animais. Abel matava os animais. Ele falou, eu plantava. Eu vi que matar, entendeu? Ele vai conversando respeitosamente, onde esses personagens tentam defender os seus pontos, tal quais eles são apresentados, né? Porque para minha surpresa também, o Gênesis, a gente viu, ele tem, uma página e meia, né? Eu achei que era um negócio enorme. Quando eu fui ver, eu falei, gente, isso ocupa tanto o nosso imaginário, mas lá na Bíblia é extremamente sucinto e curto, né? Impressionante. Volta a Matusalém, olha lá, de novo, daí o projeto, olha lá, a gente não tocou nesse texto, que é difícil no nosso projeto, mas Santa Joana, né? A camponesa que se veste de homem. Mas ela era o que? Não, ela falou, se eu me vestir de mulher, eles vão me respeitar, vão querer me estuprar, então eu me visto de homem para chefiar uma tropa de homens, porque eles não vão pensar no meu gênero quando eu estiver atacando o campo de batalha, eu não vou estar de vestido, né? Porque uma das acusações que ela teve foi se vestir de homem. Santa Joana, que estreia em 1924, primeira aparição no rádio. Ele vai se valer muito do rádio e do vídeo, né, do cinema depois, para propagar a obra dele, essa celebridade, etc. Porque ele dizia, se você tem uma verdade, quando questionava, eu falei, não importa, se você tiver um tambor para chamar a atenção, daí ele dizia que a celebridade era o tambor para chamar a atenção, se você tem o que dizer, esse tambor é bem-vindo, você deve bater nele sim, para que as pessoas te escutem. Próximo, por favor. Ganha o prêmio Nobel. Ele não queria contra-prêmio, ele dizia, meu trabalho é com o público, se o público gosta e vai ver minha peça, esse é meu prêmio, eu não quero prêmio. Aí a mulher falou, Nobel de literatura, vai lá, recebe, né? Porque tem uma grana e tal, ele não precisava, ele era muito pobre, mas já estava rico. Foi lá, aceitou, e aí ele pegou toda a grana, criou uma fundação para a tradução de autores escandinavos, principalmente Strindberg, que a gente conhece hoje, August Strindberg, o piradão lá, eu adoro Strindberg. Mulher não gosta muito, né? Interessante. Mas ele é um autor muito interessante, muito da dramaturgia de hoje, a gente deve a essa sequência ao Strindberg. E ele mandou traduzir com a grana do Nobel para o inglês, e aí isso se difundiu mais, que o Strindberg era mais conhecido na Alemanha. A primeira filmagem de Shaw realizada, aí a Einstein, o discurso para o Einstein foi transmitido ao vivo, ele fez uma piada, aquelas coisas todas. Tem isso daí. Visita a União Soviética, entrevista o Stalin, eles fizeram tudo perfeito, ele disse, mas está tudo muito limpinho, né? As casas estão arrumadinhas, mas não mora ninguém. Ele sacou que era meio propaganda, mas ele, obviamente, né? Porque a gente tem que pensar também que antes da Segunda Guerra Mundial houve um acordo de não agressão entre a Alemanha e a União Soviética chamado Molotov-Ribbentrop, onde de não agressão, que depois a Alemanha invadiu a Polônia e quebrou. Então, para os movimentos de esquerda no mundo, né, esse fascismo alemão se aliou à União Soviética, que tinha sido invadida nos anos 20 umas 100 vezes para ser derrubado o regime soviético, porque as monarquias falam, como assim não tem os monarcas? Da mesma família ali, né? Você pega o czar e pega o rei inglês, eles têm a mesma cara, são primos, né? Todo mundo tinha hemofilia, né? Que era uma dor, porque como eles casavam entre eles passavam essa doença genética e não sabiam disso. Então eles invadiram, teve boicote e tal, e aí então era uma questão estratégica. Jean-Paul Sartre também vai dizer, não vamos atacar, a gente sabe que tem umas coisas erradas, mas não vamos atacar o Hormolodon, que foi a grande fome da Ucrânia, né? Onde morreram milhões, teve até caso de mãe cozinhando o filho, a carne para comer, e aí um jornalista inglês foi lá, tem no Netflix esse filme também, não sei como chama, foi, aí todo mundo, não é bem assim, porque era uma briga de narrativa, né? Infelizmente voltou essa expressão. 1931, visita tal. Próxima, por favor.
Na África do Sul, fala uma plateia branca que a boa vida deles, dos brancos, é baseada na escravidão. Encontros com autoridades na China e no Japão. Ele viajou muito e ele falava umas coisas bem desagradáveis para as pessoas. Assim. Ele não era bacana chamar ele, não. Ele falava a real. Ele pagava. Em 1936, tivemos o prazer de montar A Milionária. A obra é banida pelos nazistas. Porque ele teve lá uma referência ao fascismo. Eu não vou entrar nisso, porque, na verdade, se era contra o Império Britânico, eu era o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Sabe aquele diagrama de poder? Se é inimigo do meu inimigo, então é meu amigo. Então tinha esse jogo daí. Mas a gente pode falar um dia. É banida pelos nazistas. Ziembinski, o grande Ziembinski, que fez, né, Vestido de Noiva, influenciou tanto a dramaturgia do Nelson Rodrigues. A última peça que ele fez em Varsóvia foi uma peça do Shaw, onde é um julgamento, tipo uma ONU, assim. É um escritório, a primeira cena é bem engraçada. E o Ziembinski fez essa peça, chama-se Genebra. Ele fez a peça, conseguiu fugir pela França e veio para o Brasil. O parceiro dele, judeu lá, que fez a peça também, foi exterminado num campo. E uma das acusações foi ter feito essa peça, porque na peça ele faz um julgamento, tira um sarro do Mussolini, do Hitler, tem meio uma pantomima ali, um julgamento lá, uma peça de 5 horas. Eu comecei a mexer nela lá, mas agora o primeiro ato é bom, gente, é bom demais. Próximo, por favor. Aqui está bem ruim essa, mas ele está ali, ó, e o Einstein está ali, está com cara de muito feliz. Devia estar pensando na teoria unificada que ele queria unir as teorias. Próximo. Aqui, ó, nós temos um site, não dá para clicar aí, né? Mas vocês lá no nosso site tem as nossas montagens, pode baixar foto e tal. A gente vai lançar audiolivros. A trilha foi adaptada, a gente adaptou, eu, Ledi e a Clara Carvalho, as rubricas, então dá para ouvir, né? Podcast e tal, a gente tem lá, tá pronto, faz mais de um ano, a editora não fala nada. Mas a gente fez A Milionária, A Profissão da Senhora Warren e O Homem do Destino. Tudo em parceria com a Rosalie Raal Haddad, a pesquisadora. Tem o Instagram, ó, existe um grupo em Nova York chamado Jim Gold aí, ó. Esse grupo, ele é um grupo que só monta show, ele vende certos pacotes pedagógicos, pelo que entendi, a escolas, dando uma assessoria para essa história de pensar e coisa e tal. E tem o Shaw Fest. O Shaw Fest fica no Canadá, uma pequena cidade com teatros enormes. Eles montam dramaturgia de 1856 a 1950, a idade, o tempo de vida do Shaw. Você compra uma assinatura, vai para lá, tem restaurante, hotel. É uma cidade que vive em torno dele. E claro, vai ter contraluz, cadeira e fumacinha.